Olá, olá, sejam bem-vindos ao programa Viver Melhor com Cris Coe. Hoje não só comigo, mas também com o Regis Campos. Mais um dia recebendo esse convidado mais especial na minha vida. E vocês vão hoje compartilhar um pouquinho do porquê que é tão especial para mim. Vai ser com certeza para vocês também. Para quem está assistindo aqui ao vivo conosco, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um dia, mais um programa na quarta-feira. Sempre ao vivo, todas as quartas, da 1 às 2 da tarde. Um programa aqui preparado com muito carinho, trazendo conteúdo sobre evolução, consciência, sobre o que a gente chama de despertar, enfim, tudo aquilo que serve para nos fazer estar melhor e viver melhor um dia por vez, um dia cada vez mais felizes, mais harmonizados ou mais conscientes, mesmo que nem sempre felizes, né? Então, esse vai ser um pouco do tema quando envolve magia. E hoje, especialmente, eu convidei o Regis para falar do que a gente chama por aí de alta magia, né? Tem um ar de mistério, de coisa mística. Muita gente ainda tem medo desse negócio de alta magia. Então, vamos falar bem abertamente sobre aquilo que a gente conhece, sobre aquilo que a gente sabe. O Regis tem muito conhecimento, pode compartilhar conosco. Então, o Regis Campos, ele surgiu assim na minha vida a partir de um curso de apometria, foi o nosso primeiro contato, né, Regis? Então, Sim. ele me abriu, e eu costumo dizer, já falei talvez aqui em outros momentos, né? Embora eu já tivesse estudado até este conteúdo de apometria antes, eu comecei a mergulhar neste conhecimento com o Regis. Então, a forma que ele tem de apresentar os conceitos e as práticas e as vivências é muito especial, porque ele fala a nossa língua, gente. Ele fala a língua que a gente entende. E isso é muito importante, né, Regis? Depois eu quero que tu aprofunde um pouco isso, como é trazer também para a nossa realidade aqui, da nossa vida, dos nossos problemas do cotidiano, das coisas que a gente precisa resolver, da família, do trabalho, enfim. Como é que tudo isso se insere dentro do que a gente quer tanto desvendar, os mistérios da vida, sem sair da nossa realidade. Né? O que não falta é mistérios, né? Exatamente. Seja bem-vindo, Regis, mais um dia. Vou te entregar a palavra agora. Como sempre, a gente não tem roteiro, então Assim que é bom. vai ser um bate-papo. Quem tiver perguntas vai poder aqui já fazer a pergunta e eu te repasso e a gente vai conversando sobre. É tentar trazer um pouquinho para a nossa vida essa luz, essa grandeza. Tem muita coisa aí para a gente viver de bom. A palavra é tua. Bom, agradeço mais uma vez o convite. E lógico que vindo de você não tem como dizer não, né? Minha mestra de florais, né? De numerologia cabalística. Os ramos dos conhecimentos são muitos, né? E a gente encontra pessoas tão interessantes nesses movimentos que a gente faz, né? Na verdade, acho que são almas se reunindo novamente, né? Cada um com o seu destino, com o seu caminho, mas existe uma afinidade que é difícil de explicar, né? E fica a amizade, né? Acho que é eterna. Não sei se isso é bom ou ruim, Cris, mas... Não, eu acho que no final das contas sempre é bom. Mas vamos lá. Antes de falar da alta magia, você deu uma brechinha assim de como você me conheceu, né? Eu abri um espaço chamado Celebrare, cujo intuito é ter 3 ramos de conhecimento, né? O grupo apométrico, que aí já trabalha as questões de cura, cirurgia espiritual, né? Tem é uma técnica espiritualista onde eu trabalho com grupos, e o grupo é bem grande, com bastantes terapeutas. O outro segmento do Celebrare são as terapias holísticas. Esses trabalhadores, eles precisam estar se colocando, né, para desempenhar aquilo que eles sabem, o que eles estudam. Então, o Celebrare, ele abre o caminho também
para esses profissionais terem os seus atendimentos e etc., e conseguirem trilhar o seu caminho, né, de empoderamento. Então, nós temos o grupo apométrico, as terapias holísticas, e temos também a alta magia, a Irmandade de Alta Magia. Por que que eu incluo esse caminho dentro do espaço Celebrare, tá? Porque muitos terapeutas, muitos de nós, trazemos no nosso inconsciente vivências de um mundo lá atrás, onde a magia era algo comum, e muitos fizeram mau uso dessa energia por alguma razão, pelo ego, pelas leis da época, enfim, pela sobrevivência até, né? E isso precisa ser ressignificado, precisa dar um outro significado. E uma das coisas que eu observei nas sessões apométricas é que muitos que chegavam até nós para serem cuidados trazia esses resquícios de uma magia antiga, né? Porém, com traumas. Morreu na fogueira, por exemplo. Isso é um trauma, não é? E não se tinha muito discernimento se estava fazendo bem ou mal, né? Era uma curandeira, vai para a fogueira. Então, isso tudo é muito traumático e fica no inconsciente, gerando travas nesta existência. Quando a gente abria as sessões e se deparava com esse tipo de trauma, que é muito comum, né? Eu diria que 90% dos atendimentos tem um pé em algo ligado a essas magias antigas. Então, era necessário, se faz necessário, se ressignificar. Então, a Irmandade, ela oferece uma prática mágica para que você, além de despertar o que você já tem, as suas lembranças e etc., a utilização disso de uma maneira abrangente, ligada à humanidade, ligada ao planeta, e você realmente sendo um canal, vou chamar assim, de manifestação mesmo de uma vontade divina. Tá? Então, nós temos esses 3 caminhos no nosso espaço. Tudo para oferecer a cada um que chega até nós essas possibilidades dele estar se melhorando como pessoa e sem traumas, né? Sim. Bom, e a alta magia, que talvez seja, deixa eu mudar aqui, que talvez seja a pergunta, né, que muitos estão se falando. Por que esse nome, né? Sempre surge essa história, né? Como você colocou. Ai, que medo. Não deve ter medo, né? Muito pelo contrário, acho que tem que abraçar a ideia. Bom, tudo é magia, né? O que é magia? É a manipulação de energia através de algum sistema, de alguma situação onde você manipula. Na verdade, é uma grande alquimia. Então, existem vários sistemas de magia, né? Várias formas de você manipular as energias. Agora, se você manipula esta energia a benefício próprio, no seu intento, ou sei lá, qualquer coisa que seja em seu benefício, tudo bem, desde que não prejudique alguém, né? A gente chama isso de magia cinza, né? Você não prejudica ninguém, mas você está manipulando a energia para se favorecer. É algo bem ligado ao ego, né? Existe, é lógico, vou chamar de baixa magia ou magia negra, onde realmente você também, movido pelo ego, você se manipula determinadas energias para se favorecer, mas daí, sem ter o discernimento, ou tendo conscientemente ou não, mas você destrói lares, destrói família, prejudica pessoas, né? E não está muito interessado naquilo que vem como resposta do universo para você, porque acredita que pode se defender de tudo. E o que a gente vê é que não é assim que funciona, né? Isso é um grande engano. Só o ego mesmo para acreditar que ele fica imune, né, à manipulação energética que quando é promovida com uma intenção nada nobre. E nós temos o que a gente chama de alta magia, que é o que eu falei para você. É você ter um sistema de manipulação de energia onde você se conecta com energias da criação. Ou seja,
com seres de elevada frequência, anjos, por exemplo, né? Baseados na Cabala, na Árvore da Vida, baseadas nos conhecimentos antigos. Nós aqui da Irmandade estamos muito atrelados a um conhecimento dos druidas, para seguir esse sistema, né? Então, conexão com a natureza, respeitando as leis cósmicas, a roda do ano, que é o nosso forte até hoje, né? São cerimônias públicas abertas, onde todas as magias que são feitas nas celebrações da roda do ano é no intuito de limpar o planeta, de trazer saúde para quem participa e para outras pessoas. Então, uma tônica, um olhar diferente. Quando você parte para um trabalho mágico, com esse intuito nobre e virtuoso, você não se conecta ao ego, você se conecta ao eu divino, que não tem apego. E o que ele quer para si, ele compartilha com todos. Então, o que eu posso definir como alta magia? Um sistema de comunicação com seres de elevada hierarquia para promover a saúde e o bem-estar, não só para si, mas para toda a humanidade e o planeta. Simples assim. Assim, é bem interessante, porque, pelo que eu entendi, tu me corrige se eu tiver entendido errado. É possível a gente compreender a alta magia em diferentes sistemas Sim, com certeza. Não só ritualísticas, mas de doutrina, de entendimento, de conceitos. Perfeito. Não é um caminho, né? Os sistemas para você se conectar com o divino são muitos, né? Qual que aquela escola adquire, aí sim, é por conta da frequência das pessoas que estão lá ou do dirigente, né? É claro que o que serviu para mim, o que me fez despertar, por exemplo, para o druida que eu fui, é lógico que é o sistema que eu vou adotar para mim, né? E por reverberação, eu vou atrair pessoas que tenham essa mesma frequência, né? E aí sim a gente usa o termo irmandade, se dá por conta de frequência vibratória. Mas não quer dizer que um outro determinado, por exemplo, uma Rosa Cruz, uma escola iniciática, né, bem antiga e conhecida. Não quer dizer que eles não façam alta magia porque são diferentes de nós. Muito pelo contrário. É um outro sistema, é uma outra forma de conexão com o divino, né? Mas se você for nestas escolas existentes, nenhuma delas, isso eu posso assinar embaixo, nenhuma delas faz o uso das energias ou da ritualística dentro desses templos para promover a desgraça, amaldiçoamento ou destruição, seja lá do que quer que seja. É sempre harmonização, né? Ritualísticas uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, não importa, mas quando essas escolas, né, oferecem ritualísticas para os seus integrantes, sempre o intuito é do planeta, né? De emanar as energias que são necessárias para serem equilibrantes. Sim. Aí, uma pergunta que fica, talvez seja assim, por que nós precisamos, né, estar dentro deste caminho se os seres divinos podem fazer tudo o que quer, bem entende? Né? Precisam de nós? Teoricamente, sim. Porque nós estamos vivendo no mundo físico e a nossa energia ela é muito importante para o mundo físico, para as concretizações, por exemplo, o ectoplasma. Espírito não tem ectoplasma. Como que vai materializar coisas? Como que vai idealizar coisas neste mundo palpável? Então, precisa dessa ferramenta corpo físico para as coisas se concretizarem, né? E outra coisa que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Nenhum ser de alta hierarquia interfere nos processos individuais de cada um ou da própria humanidade. Isso seria contra a lei do livre-arbítrio. Então, é necessário que alguém se disponha e que alguém se coloque a pedir ou clamar uma energia para ser trabalhado determinada situação.
E aí você não está interferindo no livre-arbítrio, você está rogando essa presença, né? Invocando, chamando, e aí a coisa acontece, mas é permitido, né? Não é nenhum afrontamento. Então, tudo isso é aprendido, né? Você se posiciona como um ser, primeiro, capaz, segundo, com um potencial gigantesco para promover as transformações do seu dia a dia, do seu mundo, do país onde você vive, né? Desperta em você sabedorias ancestrais que são suas, né? De outras existências, e eleva você, o ser, a uma condição que o propósito é a gente não reencarnar mais, né? Então, quando você começa a trabalhar com esses sistemas e com essas conexões, a sua consciência se expande e tem coisas que não cabem mais, é inadmissível para esse ser, por exemplo, ser mesquinho. Não cabe mais. A ideia de vida, de mundo, de felicidade, de planeta, né, de evolução, toma uma dimensão tão diferente do que era 10 anos, 15, 20 anos atrás, que não tem como a gente voltar para trás. Então, o processo de evolução ele vai nessa pegada. Agora, se fizer mau uso, aí sim, o tombo também é grande, na mesma proporção. Não é? Tudo é na real medida. Sobe, né? Pois é. Mas hoje eu acho que a frequência eu acho não, tenho certeza, a frequência do planeta permite, né, uma atuação tão consciente que você não utilizar o seu potencial nesse momento agora é um crime contra a humanidade. É verdade. Como é que uma pessoa que tem um dom simples, não vou falar nem de alta magia, uma pessoa que tem um dom simples, por exemplo, que é o das herveiras, de fazer chá. Você fala que está com dor aqui, está assim, está assado, ela vai lá e consegue, faz um chazinho disso, 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 que vai aliviar e você vai ter a resposta, etc, etc. De repente, por medo, por insegurança, ela não se expõe, não se coloca. Ou seja, é preferível ver o ser doente, é preferível dizer não para aquele que procurou pela pessoa. Não cabe mais nesse mundo, né? Então, quando a gente toma consciência de um conhecimento, de uma sabedoria, e começa a colocar em prática, automaticamente vão chegar as pessoas que precisam daquele remédio. Por isso as coisas estão tão difundidas, espalhadas, né? Que cada um agora está fazendo o seu papel, o seu melhor. E é assim que o mundo vai se transformar. Eu acho que esses grandes trabalhos, atender grandes multidões, não faz mais sentido. O sentido é preparar cada um vai trabalhar do seu jeitinho, e o pouquinho que ele atender uma pessoa por dia, se cada uma dos 30 trabalhadores atender 2 pessoas por dia, olha o quanto que não se atinge, e sem alarde, né? Sem holofotes, sem nada disso, porque não tem ego, é missão. Né? Aqui, tu sabes que eu, né, não é novidade, eu já trouxe aqui para o programa também em outros momentos, eu trabalho com a magia divina, que também está dentro dessa categoria de alta magia, ou seja, conectando com essas energias superiores, de padrões vibratórios superiores, enfim. Mas é um outro sistema, diferente do sistema com o qual tu trabalhas. Mas aqui também, eu digo para os meus alunos, quando eles chegam aqui no espaço, participam dos cursos, eu vi que eu tenho alguns alunos que estão ao vivo aqui com a gente. Que legal. Hoje são ex-alunos, mas a gente, quando cria essa conexão, está sempre conectado, né? Sim. E eu sempre falo isso, que o trabalho do mago, para nós, assim, é um trabalho silencioso. Bem o que está falando, ele não precisa de holofotes. E quando a gente, né, às vezes me perguntam em sala de aula, Cris, mas tu tá dando aula e tu quer dar aula, e eu falo muito sobre os alunos também daqui um tempo se sentindo, né,
fortalecidos, tendo conhecimento, também poderem abrir as suas aulas, ensinar outras pessoas e assim por diante. Ah, você ensina, então, para os outros também, mas vão te roubar aluno, vão te tirar aluno. Eu disse, mas esse não é a questão, porque se cada... Eu dou muito exemplo aqui da comunidade. O meu espaço Sim. fica dentro de um bairro residencial. Então, eu dou esse exemplo aqui no meu espaço. Imagina se cada rua do nosso bairro aqui tiver pelo menos um mago. Uhum. Se cada rua do nosso bairro tiver um mago que atenda a sua rua, a gente já está atendendo o bairro inteiro. Ah, mas Cris, a tendência é crescer. Melhor ainda, porque aí cada mago na sua casa não vai precisar mais se preocupar com a rua inteira, vai se preocupar só com a sua quadra, ou só com a sua família, com a sua casa. E cada Verdade. aprendendo a compreender esse sentido de evolução, porque no fundo é isso, né? A gente aprender a caminhar, evoluir, crescer de uma forma Compartilhar, né? exatamente. Não existe evolução sem compartilhar, né? É Esse conceito verdade. da vida no todo. Se não virar ego, né? Exato, Que é exato. só para si, que é reter um conhecimento para quê? E o medo, isso é algo que é assim também muito interessante quando se trilha este caminho do alto, né? Das altas frequências, que eu vou chamar de alta magia. Não cabe medo mais. Se o ser divino que está aqui encarnado dentro de mim, né? No ventrículo esquerdo do meu coração, hashtag fica a dica. Agora toda essa linguagem. Né? Se a centelha está aqui dentro, né? E eu me conecto a ela para abrir esses canais superiores, porque é o divino com o divino, né? Que medo pode existir? Não é nenhum. É literalmente, né? Esse amor, eu sei que é meio piegas, mas vamos falar assim, né? Aquilo que a gente sente é uma paz, uma tranquilidade que irradia e que desarma qualquer violência, desarma qualquer coisa que seja densa, né? E as pessoas sentem essa energia que emana por frequência, é lógico, né? E acaba desarmando. Então não há necessidade de ter medo. Tudo é uma questão mental. Uma pessoa que quer fazer um curso e fala assim, você tem medo de perder seus alunos? Eu falo, não também, né? Lógico que não. Primeiro que eu acredito e tenho uma fé gigante que o universo vai prover as minhas necessidades para que eu fique feliz, bem, e que eu possa fazer o meu trabalho. Isso eu confio plenamente. Nem questiono um futuro, por exemplo, porque sei que o futuro é fruto do que eu estou plantando hoje. Então, se eu sou bom, uma pessoa boa, né, o que eu vou colher lá na frente? Né? Só coisas boas. E o universo vai me prover, sim, não importa os caminhos que venha, né? Então, assim, nem o medo mais ele cabe mais para as pessoas que adquirem esse nível de consciência. O que eu acho gostoso é que nem você está falando, seus alunos te procuram, vocês se reúnem, trocam experiências, isso é fantástico. E isso os druidas faziam uma vez por ano num concílio. Cada um, quando se formava druida, né, ia para o mundo, se reuniam em determinada época do ano, para cada um contar das suas experiências, o que descobriu, como tratou, que fórmulas, que magia, que situações foram empregadas, e compartilhava esse conhecimento com todos. E não é gostoso você ver a história de cada um, como resolveu tal situação? A gente já fica antenado, porque sabe que se algum dia chegar aquela situação até você, você já tem pelo menos uma ferramenta que um colega passou. E é interessante que venha a lembrança, né? Nossa, vou fazer isso. Na hora. Então é legal que se reúna, né? É isso aí. Mas cada um por si. Eu não sei, dentro daquilo que tu podes falar para a gente, conta um pouquinho de como é
esse sistema druida, como é que funciona, o que te fascina nesse sistema? Fascina não no sentido egóico, mas no sentido assim de Sim, a gente vê encanta. encantamento. Essa é a palavra. Conta um pouquinho para gente o que é, como é. Tá. Bom, na verdade, a Irmandade ela se iniciou com um grupo de estudos, né, de pessoas interessadas em magia prática, por alguma razão. Depois, na primeira reunião, nós começamos a nos deparar, por exemplo, com lembranças mesmo. E, junto com lembranças, já veio também um primeiro tratamento. Nós, como apômetras, na época, né, era um grupo de apômetras, a gente já soube trabalhar da forma como nós conhecíamos. E aí nós percebemos que não se tratava simplesmente de um estudo, que era um trabalho a ser feito. Isso já vai fazer 1 ano e meio quase, tá? Então a gente viu na primeira reunião, ou no primeiro encontro, que se tratava de um trabalho. E esse trabalho foi sendo construído por nós, intuído por nós, né? Com conexões por nós, e aí nós fomos criando esse sistema. Ele não caiu de paraquedas, né? Não foi assim um lampejo, vou fazer assim, assim, assado. Lógico que cada um tem uma experiência dentro de um caminho. Eu estudei 7 anos numa escola esotérica chamada Sociedade Brasileira de Eubiose. Claro que eu trago referências de ritualística, de coisas que eu aprendi, da teosofia, da Blavatsky, etc. Isso dá base, né? Mas eu tenho que dar valor também aos outros conhecimentos que chegam, não importa o caminho, né? Enfim, e aí nós fomos estruturando o que seria esse estudo. Como nós tínhamos a necessidade de praticar, porque era um grupo de prática, né? E já com esse conceito de levar a energia ou ritualística para a humanidade, até para quebrar esse padrão de uma magia associada à magia negra, por exemplo, que só faz mal e etc. Então, a gente decidiu trabalhar com o que seria a Roda do Ano Celta, que é muito conhecido, né? A Roda do Ano Celta são 8 festivais, são 8 celebrações em datas específicas, geralmente dá uns 2 meses e meio entre uma e outra, onde cosmicamente existe um movimento nas estrelas, dos planetas e tudo mais, que favorece determinada energia. A natureza se baseia nessa roda do ano. E como nós queremos nos conectar à natureza, então não faz mais sentido também estar dentro de um templo bonitinho, tendo que trazer os elementos para dentro, se eu posso ir direto para a natureza, né? Então, a roda do ano nos conecta aos elementos da natureza, nos conecta a essas energias da criação. Aí a gente traz a deusa mãe, a gente traz o Deus Pai, né? Invocamos, né, as hostes angelicais para determinada frequência, e aí começa-se o ritual. Esses rituais, por exemplo, agora, dia 21, nós vamos ter o solstício de verão, que é conhecido como Lita, né? O que é o solstício de verão? É o pico do Sol, é o nascimento, é o ponto mais onde o planeta recebe mais energia vital. Olha que importantíssimo. Trabalhos de cura feitos no solstício promovem uma aceleração em determinadas coisas por conta desse boom de energia que acontece no único dia do ano. 3 dias antes, 3 dias depois, existe já essa frequência se instalando, né? É uma transição. Então, a gente pode fazer dentro desse entremeio aí, né? Mas a roda do ano é isso, são 2 solstícios, 2 equinócios e uma transição entre um e outro. E nós celebramos com várias magias específicas de acordo com a frequência que a natureza está proporcionando. Essa é a base da nossa alta magia. Ou seja, conexão com a natureza, aprendendo, é lógico, a manipular determinadas energias, né, da terra, água, fogo e o ar, as invocações a esses seres divinos
que para quem tem um pouquinho de evidência, sente, percebe, vê, ouve, toca, né? A resposta que a natureza dá para os encantos, ela é muito legal. Por exemplo, o fogo verde, que é conhecido na antiga tradição como fogo dos deuses, né? Quando nossos pedidos são colocados ou no caldeirão ou na fogueira, né, para que se eleve, se o fogo ficar verde, é uma resposta positiva para aquele grupo, porque o pedido foi aceito. E isso é visível. Eu me lembro, um ano atrás, quando eu fiz o solstício de verão, eu fiz aqui, né, no outro espaço, que é um espaço fechado, então não usamos fogueira, usamos um caldeirãozinho, assim, desse tamanho, assim, ó. Né? E aquelas pessoas da comunidade que estiveram presentes ficaram abismadas com o fogo verde, né? Aí é o fogo dos deuses, ó! Pedidos aceitos, ei, que legal! É muito gostoso, né? E como a gente já traz também eu vou colocar essa devoção, né, ao alto, já de outras existências, acaba ficando mais gostoso. Só que agora é desmistificado, né? Tudo tem um porquê, tem explicação. A gente não precisa mais se esconder porque não vai ser morto por causa disso, né? Não existe mais opressão. Então a gente pode hoje cultuar de uma maneira leve. Por que não era assim no passado? Porque existia repressão, né? Por que eram feitos só na madrugada? Por exemplo, uma celebração do solstício, o sol tem que estar presente. Mas se fizesse no meio do dia, o pessoal mandava cortar a cabeça, não é? Então tinha que ser feito na noite, nas escondidas, por baixo dos seus mantos, né? Tem todas umas histórias bem interessantes que a gente conta para reviver as memórias. Por exemplo, a ideia de compartilhar os alimentos no final da celebração. Tudo fica magiado, né? Tudo fica encantado energeticamente. A gente leva para casa e pode compartilhar com os nossos. Mas antigamente, geralmente, né, os homens, tinha mulheres também, é lógico, quando elas iam para a natureza, para as clareiras, para fazer essa ritualística, e geralmente eram aldeões, então eles não se tinha muito. Levava-se um pão ou qualquer coisa que eles plantavam para ser compartilhado. Só que aquilo era trazido de volta para poder literalmente alimentar a família, mas com algo, vamos dizer assim, potencializado, porque existia uma pobreza, né? Agora, as pessoas tinham lá a sua fé, né? Faziam isso, não desistindo disso, porque eram tocados a isso, mas, em compensação, existia uma sociedade que era opressora, que queria mudar, né? Impor sua religião, regra, sistema, enfim. Então, as pessoas foram lidando como podiam. Mas algumas coisas viraram mitos, né? Então, não é tudo que é feito para a lua, não é tudo que tem que ser feito, né, sem roupa, não existe isso, tá? Isso são tudo simbolismos, vamos dizer assim, né? Que nada mais é para clarear a nossa memória. Mas a partir do momento que você sabe como é que funciona e por que funciona, aí aquilo pode não ter mais, deixar de existir. Ponto. Tem esse aspecto que eu acho que, para mim, é uma das mais importantes de compreender e viver a magia, que é essa compreensão de que ser um mago, ser uma maga, né? Então, é viver a magia, porque ser mago é viver a magia, não é? A gente usa o termo praticar magia, e Perfeito. para mim, praticar magia já eu estou usando uma palavra que externaliza a magia da minha vida. E viver Perfeito. a magia, para mim, seria o termo mais próximo na nossa linguagem para entender. Porque a magia Verdade. ela é vivida por nós em todo momento da nossa vida. Então, quanto mais a gente estuda a magia, a gente mais compreende isso. Os nossos sentidos eles vão ficando mais abertos, mais sensíveis.
a gente compreende que a todo momento é momento de viver essa magia, esse poder mental que tu falaste, que tudo está na mente, né? Eu estou em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, eu tenho o conhecimento necessário para manipular a energia necessária para aquele contexto. Não importa se eu estou na fila do supermercado, eu conto para, né, os meus alunos, às vezes uma situação que para mim foi muito impactante. Eu estava na sala de espera de um consultório veterinário, esperando um exame da minha cachorrinha, e entrou um gatinho ali sendo socorrido em um pós-atropelamento. A gente está ali, tá, mas a gente vai ajoelhar, vai levantar a mão para cima, vai rodopiar, aquelas coisas lá, né? Tá, mas para fazer magia, a gente tem um ritual no momento da necessidade. Manipulação, ela é toda mental, né? O ritual extrapola essa, né? A magia extrapola o ritual, é muito maior Sim. do que a prática ritualística. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso na tua experiência, dessas situações de viver magia e como isso tem acontecido com o teu grupo. Tá. Bom, legal isso que você falou. A parte palpável, acender as velas, o incenso, pôr a água, enfim, todo o protocolo, vou chamar assim, que foi criado, nada mais é para envolver a pessoa num foco, vamos chamar assim, de algo que está sendo feito, para que a mente não fique viajando por aí. E à medida que você precisa estar concentrado para fazer determinada coisa, situação, a mente não fica divagando e você fica só focado e centrado. E é isso que a gente precisa, estar focado no agora, né? Para que a intuição venha e que as coisas aconteçam. É a mesma coisa, por exemplo, só fazendo um paralelo bem simples, mas que funciona do mesmo jeito. Se você está acostumado a fazer o seu atendimento e você tem o seu uniforme ou o seu jaleco, por exemplo, quando você põe o jaleco ou o seu uniforme, o que você pensa? Já estou no trabalho. E você muda a sua energia, vou chamar assim, porque você fica centrado, concentrado, e aquilo começa a fluir, você fica focado só no que tem que fazer. A mesma coisa é a ritualística. Começou o trabalho, mas tem que ter algo palpável para ser visto que o negócio começou. Aí todo mundo serena e tranquiliza. Mas ele pode ser feito sem essas ferramentas? Sim, que é o caso que você está contando, né? Eu posso dizer que vivencio, sim, a magia e uso dela na minha vida em vários aspectos. Por exemplo, né? Se eu vejo uma discussão em qualquer lugar, né? Eu automaticamente mentalizo, sereno, mentalizo e peço uma presença, por exemplo, da cor violeta envolvendo as pessoas para transmutar aquela energia que está sendo emanada e não contagiar as outras pessoas. Porque senão pode acontecer um linchamento. Aquela energia da raiva, ela se expande em ondas e começa a contagiar as pessoas. Por isso que existe agressividade em jogo de futebol, essas coisas, porque um contamina o outro, né? E dependendo da raiva ou da força que é colocada nessa energia, ela vai crescendo e vira um monstro. Então, eu costumo, quando vejo discussões, brigas de trânsito, já mentalizo essas pessoas em volta da luz violeta. Outra coisa que eu posso fazer no caso do acidente de um bichinho, eu coloco, né, uma luz verde-limão. Eu uso muito também de técnicas da apometria, que nada mais é do que um sistema mágico, tá? Também. Mas, de qualquer forma, encaminho, né, aquele corpo doente para o nosso hospital astral, que é o Hospital Santa Cruz. Enfim, mas eu me utilizo, vamos colocar assim, eu tenho meus apetrechos. Vamos supor que eu precise de força. Eu preciso, vamos supor que eu, sei lá, eu vou ter uma reunião importante onde eu tenho que colocar para alguém uma situação.
Vamos supor que eu quero um aumento. E eu preciso de coragem. E eu preciso de coragem para explicar a minha situação e pedir o aumento para aquilo que eu preciso. Por exemplo, antes de eu ir para esta conversa, eu preciso me empoderar. O que eu posso pensar? Só respirar? Não. Eu fecho os olhos, mentalizo o meu cajado de poder, que está lá na minha casa, e justamente quando eu chamo essa energia, aonde quer que ela esteja, ela vem e me empodera. E aí eu estou pronto para fazer o que eu preciso fazer, né? Essas energias estão ancoradas em lugares na minha casa e servem para isso, né? Para que eu me ancore. Não precisa necessariamente eu estar segurando palpavelmente ela. Basta eu me conectar de alguma forma. Por isso as coisas palpáveis são interessantes de se ter, né? Porque eu sei que ali tem uma energia concentrada, que quando eu quiser eu chamo quando eu precisar. Isso eu ensino no curso de cristais que eu vou estar fazendo aí com você, né? Essas ancoragens, como é que funciona. Isso é a base, vamos dizer assim, de tudo que a gente mexe com energia, a gente tem que ter ancoragens, né? Opa! Vamos lá. E trazer essa energia, assim, de forma mental, isso é magia, né? O seu pensamento ou o seu sentimento. Uma vez, isso foi muito interessante, uma vez, há um tempo atrás, teve essas enchentes, uma enchente que deu lá no Nordeste. E mostraram na filmagem uma pessoa que não quis sair de dentro da sua casa, porque ela não tinha mais nada, e ela tinha medo que se saísse de lá, iam roubar as coisas que ela tinha, que na verdade já tinha perdido tudo, mas de qualquer forma, ela não tinha para onde ir. E eu lembro que a água estava bem alta, ela estava encolhida, né? Num alto de algum lugar, esperando a água baixar. O que eu, naquele momento, fiz? Eu não poderia fazer muita coisa, porque estamos a quilômetros de distância, né? Eu emanei uma energia de paz para essa criatura, para ela ter a serenidade, a tranquilidade. Então, eu envolvi ela numa luz azul para acalmá-la, né? O medo e a insegurança que ela tem de ser roubada. Mas vai roubar o quê, gente? Já perdeu tudo dentro d'água. Talvez o teto, né? Mas aí eu coloquei a violeta. No momento em que estava dando a reportagem, eu estava fazendo esse trabalho energético mental, com a certeza de que ela ia sentir, porque não era ao vivo, mas de qualquer forma, o visual está ali e a gente está olhando para a pessoa que não chega até ela. Isso é radiestesia, né? Tudo é frequência. Isso chega até ela. Enfim, é o que eu pude fazer. E a oportunidade que eu tenho de fazer algo energeticamente que eu sei que vai reverberar na pessoa, que vai chegar até ela, com certeza eu farei. Isso faz parte do meu dia a dia. Não tem como ser diferente mais. Isso é viver a magia, é isso, né? Quando a gente incorpora, flui de dentro de nós, né? Tá dentro, enfim. E tu tocaste num aspecto que para mim também é muito importante, que é a nossa responsabilidade estudando magia, que magia não é algo estanque, não é um pedacinho, né? Então, não é assim, popularmente se tem um imaginário da magia ritualística, que a gente já desmistificou isso, já falamos bastante, mas, além disso, existe muito da responsabilidade do estudo, do quanto nós precisamos estudar para falar assim, não, eu quero praticar a magia, eu quero viver a magia. Agora, o que eu preciso ter? O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer para dizer assim, não, eu estou num bom caminho de estudo de magia? Porque em uma fala aí curtinha tu falaste de cromoterapia, de radiestesia, de apometria, de hoje que a gente engloba lá no que a gente chama de terapia holística, né? Tudo mago, tudo mago. Terapeuta.
E é interessante isso, porque a gente atuando profissionalmente, terapeuticamente, e Sim, não tem como desvincular, né? perfeito, perfeito. Como é que tu vê isso, assim, nessa coisa da necessidade? O que para ti é importante? Quais são os pré-requisitos das pessoas que querem se aprofundar na alta magia, que querem estudar algum sistema de alta magia? É, eu acho que eu vejo assim, o despertar para um caminho, vou chamar de holístico, é o primeiro passo. O que que você acha bonito? O que que te encanta? Ah, por exemplo, cristais, né? Eu tive agora o workshop, uma pessoa falou assim, eu tenho cristais, mas eu deixo eles na minha casa porque eu acho bonito. Nossa, tem tanta coisa para se fazer com as energias das pedras, dos minerais, e a pessoa simplesmente ela se encanta e usa como um objeto decorativo, né? Mas existe um encanto. Eu quero me aprofundar então nisso, né? Aí, ok, ela está indo por um viés da qual ela já tem um sentimento de abertura para tudo que vier naquele caminho. Eu adoro chás, então ok, vamos estudar ervas, vamos estudar aromas, vamos fazer fitoterapia, vai aprender algo que você já tem dentro de você um impulso, né? Um impulso, na verdade, a gente chama de impulso básico, aquilo que te leva para algo que você já curte dentro dessa linha, né? Mágica, vou chamar assim. Que geralmente hoje tudo se especializou como uma terapia. E eu acho que é isso mesmo. Tem que fazer como terapeuta mesmo, né? Tudo mago, tudo bruxo, mas é tudo terapeuta. Vai por um viés da qual você curte, né? A partir dali, vai vindo um fio que vai puxando para outras coisas. E essas outras coisas vão agregando conhecimentos. Então, a pessoa precisa caminhar escolhendo uma prática terapêutica. Isso eu indicaria. Porque, sendo terapeuta, você está se colocando no caminho de ajudar ao outro. Isso é muito nobre. Então, é o melhor caminho para se iniciar. Procura uma técnica terapêutica de cura. Pronto, já se iniciou. É reiki, seja lá o que for, né? Vai aprender alguma prática terapêutica, primeira coisa. Aí ela começa a viver aquilo. Não dá pouco tempo, ela já começa a abrir para outros interesses, né? Até chegar, de fato, a algo que extrapola a coisa do prático para ir para o interno, que é a conexão com o divino mais alto. Aí ela está pronta para fazer conexões, lembranças, trabalhar mentais. Mas assim, cada um tem um ritmo, né? Cada um tem um ritmo de aceleramento. Tem gente que pode fazer esse caminho em 1 ano. E tem gente que pode demorar 5, 10 ou 15, não tem problema. O importante é fazer bem feito. Não adianta eu querer só pegar conhecimento de tudo quanto é lado e não praticar. Aí dá um tilt na cabeça, eu fico no que é certo e errado, isso pode, não pode. Quem estuda muito e não vivencia, fica preso naquilo que o papel formatou. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? É a prática que vai mostrar como você pode ser flexível. Aquela formulação, aquela bula de remédio, aquilo ali é só para te dar uma referência. Se você não tiver nada, aquilo ali está servindo. Mas com todo o conhecimento que você tem, você já começa a criar a sua fórmula mágica de atuação. Ponto. Então, o primeiro caminho, acho que é escolher uma terapia, que é algo nobre, você vai se propor a auxiliar alguém. Se é algo que já te encanta, você gosta de sentir aqueles cheirinhos, aqueles aromas, você acha aquilo delicioso, então vai aprender como é, o que funciona, o que atua. Começa assim, talvez de uma curiosidade, de algo que você goste, e a partir daí o mundo vai se abrindo para você. No final dessa caminhada, você vai perceber que tudo isso já estava dentro de você, né? Já estava dentro da pessoa, porque ela já viveu isso, só que agora ela vai ter uma ação diferente. Ela é que vai buscar as respostas do que deve, não deve, como fazer, como manipular, enfim, como praticar, porque ela vai trazer a sua sabedoria dentro daquela realidade.
Isso é E muito aí, bonito, né, Regis? Porque eu vejo é, que o caminho da magia é um caminho bem diferente das maioria das tradições religiosas que a gente conhece. sim, A maioria das tradições religiosas, elas vêm dizendo que a gente é chamado. Então, sim. ninguém vai ser, por exemplo, um praticante de uma religião A, ela foi convidada, ou ela ouviu o chamado da espiritualidade, seus mentores disseram que ela tinha que fazer aquilo. E o caminho da magia, ele deve partir de nós, É. daquilo que nós somos, daquilo que nós acreditamos. Eu até hoje nunca ouvi de um mago dizer assim: ah, não, foi o meu mestre que mandou eu fazer isso. É verdade. Não é o mestre que mandou, eu faço porque começou a brotar em mim uma necessidade, um sentimento que foi muito maior e eu precisava compartilhar aquilo. Compartilhar a cura, ou compartilhar o apoio, ou compartilhar a escuta, porque cada um vai ser, né, vai se direcionar para um canal diferente, ou vários deles, mas é de dentro Perfeito. para fora. É verdade, é de dentro para fora. Por isso a magia traz um empoderamento do ser, né? Porque nada está no externo. Na verdade, a gente usa o externo para se beneficiar dele, né? Das energias e tudo mais. Mas é diferente de você colocar toda a responsabilidade nesse externo, né? E a gente, por mais que a gente se conecte às energias altas, do Altíssimo, nós nos colocamos na condição disso sim, de ter a conexão, de sermos dignos disso tudo. Nós não somos pecadores, nós não somos, enfim, sofredores. Isso não cabe mais, né? Não existe mais isso. No caminho do mago, é lógico. Né? Nos outros talvez exista. Né? Nos outros talvez exista. Mas isso é o interessante, o empoderamento. E se você está num caminho de empoderamento, seja qual for o ramo da magia, né? Que te leve nesse despertar dos seus dons, e você começa com a sua consciência de hoje a usar isso de maneira benéfica, em benefício, em prol da comunidade, do planeta, das pessoas, enfim. Então, é isso que Deus quer, eu posso te afirmar, né? Que sejamos irmãos, né? Um irmão não destrói o outro, ele cuida. E a gente tem que cuidar da forma que a gente sabe. Uma outra coisa que eu ouvi, que eu achei muito importante, eu ouvi de um outro mago, tá? Vamos supor que uma pessoa nos procura porque fizeram algum trabalho para ela, ponto. O mago, ele vai harmonizar essa situação, vai desmaterializar talvez aquela situação para que a vida flua. Mas o ponto que o mago tem, o entendimento, é de que ele está para harmonizar o que já estava previsto. Não era para aquela pessoa estar doente, não era da lei. Então, é permitido que eu cure, faça algum trabalho de harmonização, promovendo a cura dela. Isso eu não estou indo contra a lei, porque a lei era para ela estar saudável, casada, com filhos. Então, algo foi feito para desajustar o caminho dela. Então, a magia ela entra na harmonização. E ponto. Eu não vou ficar incutindo outras coisas, né? Amarrar para que, sei lá, vou chutar aqui, vai amarrar o marido para que ele não saia com outras pessoas. Não faz sentido, né? A gente harmoniza para estabilizar a paz e o amor. Ponto. Senão já Dentro não é mais daquilo que a alta gente magia. propôs. Se vai, Hã? se vai contra alguma lei divina, as leis universais, já não é alta magia mais, já Já é. não é outra magia. Por isso a gente precisa se cercar da anamnese, de leitura, de conexão, de captação psíquica e perceber se eu posso ou não intervir naquilo. Essa é uma responsabilidade. E isso só o estudo traz. Eu preciso, né, de um conhecimento, de percepção para entender o que eu posso ou devo mexer ou não. Porque senão o chumbo vem de volta, né? Agora, se for as graças,
que venha em 3 vezes mais. É assim que funciona. Né? Regis, Então, estamos no finalzinho do nosso tempo. E eu ó, quero que, antes da gente finalizar, tu possa trazer o teu entendimento, a tua palavra, a tua orientação para todas aquelas pessoas que sentem o impulso de estudar magia, de conhecer magia, mas que ainda têm medo, que sentem o medo. Tu falaste bastante, não cabe mais o medo, mas ainda é um sentimento da nossa ilusão aqui, eu né, já da sei nossa como falar com terceira essas pessoas. dimensão. Então, sim, a gente precisa falar com essas pessoas, né? Sim. E o que tu poderia dizer para elas que estão ali querendo estudar, querendo aprender, ou até já estão estudando, mas não se sentem seguras para praticar ou para ir adiante? Que conselho Uhum. darias? Tá. Se você gosta, se a pessoa, vou falar você, quem está assistindo, né? Se você gosta, se você curte, se você se sente atraído, é porque faz parte da sua natureza. Então, vá em frente. Agora, se você tem medo, receio, gosta, mas fica preocupado com o que vão dizer, com o que vão achar, com o que vão pensar, com o que os pais vão achar, com o que os filhos vão achar, sei lá. Eu posso dizer, então, que você tem traumas. Procure um terapeuta para livrar-se desses traumas e para você ser feliz. Imagina que você está sendo impelido, né, a agir com determinada situação, a ir para um caminho bem gostoso e legal que te preencherá enquanto ser, porque senão você não estaria recebendo esse ímpeto de dentro para fora, e de repente tem algo ali te travando e te bloqueando. Você não vai ser feliz. Você vai ser feliz fazendo o que gosta, o que curte, vai se trazer plenitude, vai te fazer se sentir empoderado, e esse é o caminho. Então, se existe medo, existe trauma. Se existe trauma, tem que tratar este medo. Procure um terapeuta, procure um mago, procure algum sistema mágico que possa te harmonizar. E aí você vai fazer tudo isso sem medo. Eu passei por isso também. Acho que a maioria de nós passamos, né? Não Então, não teve, é só de nós. e não teve outro jeito, é fazendo terapia. Os magos te entenderão, os terapeutas te entenderão, vão te acolher com todo carinho e amor e vão te harmonizar para que você possa dar esses passos. Fica aí meu recado. Procure um terapeuta. Aqui embaixo. Isso é importante ser falado, né, Regis? Porque existe também aquele mito de que a magia resolve absolutamente tudo. Então, as coisas só se resolvem de fato para nós quando a gente toma consciência daquilo. Perfeito. E isso é trabalho nosso, é interno, é aprendizado, é crescimento, é entendimento, é esclarecimento pessoal. E isso, as práticas terapêuticas, a psicoterapia, a psicanálise, né? Existem vários caminhos que vão nos ajudar nisso. Mas é a terapia, é a vivência terapêutica que vai ser a ideal para nos ajudar a questionar e a compreender as coisas. E o que a gente percebe é que quando a pessoa entra pelo caminho da terapia e se harmoniza e vê que é tudo normal, que é gostoso e que é legal, o quanto ela se ilumina. É a olhos vistos, né? Então, não deixem de procurar nenhum profissional se você tem medo de alguma coisa. Vamos nos tratar para poder executar esse potencial na face da Terra de maneira produtiva e construtiva e ser um agente transformador para melhorar esse planeta, né? O Isso planeta aí. está evoluindo, a gente tem que evoluir junto e não cabe mais medo, é só amor. Então vamos fazer tudo com amor e está tudo certo. Inclusive a magia. Exato. E a gente vai transformando todos esses conceitos que até então a gente foi vivendo tão sem sentido, Oprimido, né? a gente dá um novo entendimento Olhar, para isso. É verdade. Deixa eu tá dar um bom? aqui, vamos dar um oi, eu quero ler quem é que esteve aqui conosco. A Inês Coelho, olha, a tua turma aí, a Inês está aí. Michele Rezende,
Cacau Oliveira, ela disse, está acabando, quero mais. Bom, eu convido o Regis para outros dias, não tem problema, a gente traz mais. Só marcar. A Silvia Benites, olha a Silvia lá, aqui do interior, do Pelotas, está aqui com a gente. A Ed Nogawa, Mai Diniz, olha o Nery, o Roberto Nery, que saudade, Nery. Nery aí de Santos também. Nery também é um magão. Olha. Magia, Nery. Verdade. Quem mais? O Ricardo Benites entrou, a Edna Reis, olha a Edna aqui também, a Adriana estava aí, a Adri, minha aluna de magia também, a Janaína Duarte, a Marcela Nascimento aí também, das suas praias aí, a Marcela Jalusa também minha aluna de magia, a Rosângela, a Rô também daí, a Rosângela Branco. Sim, que bom. Olha, minha irmã de egrégora também, Eliane Granado, Maurício Dogum, a Doris Witz, olha a Doris também por aqui, a Sônia Damasceno foi a primeira que entrou. Olha. Desde o iniciozinho. Então, acho que dei um beijo, dei um oi, chamei todo mundo que esteve aqui conosco. E, Regis, quero te agradecer por mais um dia, a tua disponibilidade de estar com a gente, de falar Eu que agradeço. gostoso, né? Eu acho que a gente... Com certeza. É um assunto vasto e pode ir horas, né? Se tivesse esse tempo todo aqui, e à noite não terminava. E, para mim, cada vez mais importante, porque a evolução do planeta, a evolução da humanidade, ela caminha para esse entendimento. Com então, certeza. É um caminho que não tem como fugir. E como tu falaste, uma vez que a gente entendeu e uma vez que a gente caminhou e conheceu, não desconhece mais, né? Com certeza. Ai, que lindo. É isso aí. Então, deixo aí para o teu tempinho para te despedir, para dar o teu recado, e a gente encerra o programa de hoje e voltamos aí na quarta-feira que vem com mais um programa Viver Melhor com Cris Cole aqui na Rádio X40. Te deixo para as tuas palavras finais. Tá, eu queria agradecer você, Cris, estou morrendo de saudades, vou aí sim, né? Esse ano foi atípico, mas a partir de 2021 as coisas se normalizarão, estamos trabalhando para isso, magisticamente, né? E com certeza estarei levando aí, né, os cursos como nós tínhamos programado. Bom, agradeço a todos, vocês podem estar me seguindo no Instagram, @regis_terapeuta, acompanhe minhas lives, o conhecimento está sendo passado e difundido, assim, gratuitamente, porque a ideia realmente é despertar essas pessoas, né? Enfim, estamos aí, disponíveis para quem precisar e se tiver dúvidas para conversar, e agradeço a confiança e a disponibilidade de todos vocês por estarem me ouvindo. Tá bom? Tchau! Um beijão para todo mundo que esteve aqui com a gente. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.